O apóstolo João está combatendo um espírito, uma doutrina terrível de demônios, entre as quais a principal é chamada de gnosticismo, gnosis, um conhecimento falso, conhecimento espiritual, de que é possível separar o pecado entre onde ele afeta o espírito e a alma e onde ele afeta o corpo. Esse ensino tinha por base, recapitulando para a gente retomar, que os pecados da carne não afetavam a pureza da alma, só tinha um problema. Para balizar isso, para validar isso, eles precisavam negar a encarnação de Jesus. Não era possível a um gnóstico, para poder validar isso, que dizer que Jesus veio em carne. Qual o propósito dele vir em carne? Senão provar que é possível a um homem nascido espiritualmente vivo viver uma vida sem pecado, assim diante de Deus, retomar aquilo que a autoridade sobre o inferno, sobre a morte, daquilo que Adão entrega na sua autoridade a Satanás. Quando Satanás oferece alguma coisa é porque ele está em posse, mas não é dele. E João, o consertador de redes, que é assim que Jesus encontra ele, lá no mar da Galileia, no lago de Genezaré, consertando as redes depois da pesca. Que incrível! Ele continua sendo um pescador de homens, como o próprio Senhor Jesus havia dito que ele seria. E ele continua até o fim, depois da pesca maravilhosa de Pentecostes, os primeiros anos, décadas da igreja, ele fica até o fim, o último dos apóstolos da ressurreição vivo, com o trabalho árduo de manter as redes costuradas, para que Satanás não roubasse a pesca poderosa do Evangelho. Ele ainda é um consertador de redes. Então nós chegamos no capítulo 3, e naquela cristocidência que nós encerramos semana passada, João 3,16, onde o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o texto áureo da Bíblia, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, 1 João 3,16, nos diz que a manifestação disso é: nisso conhecemos o amor, se nós cremos e conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos, é imperativo, não é opcional, não é uma sugestão, nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Estava falando hoje de manhã, nós não podemos ser usuários de igreja. Hoje tudo é usuário, né? Você abre uma conta lá, usuário tal, nome do usuário, ou seja, você vai lá para se utilizar de algo. Nós não podemos ser usuários da igreja, clientes de uma igreja, porque hoje parece tanto com cliente, né, irmão? Tem que ser do meu jeito, ninguém pode sentar na minha cadeira, ninguém tem que sair tudo perfeitinho, senão eu vou procurar outra loja, eu vou procurar outro comércio, eu vou procurar outro. Isso não tem nada a ver com ser igreja, irmão. Aqui está o que é ser igreja: dar a vida. Dar vida. Pastor, eu tenho que morrer pelo menos? Não, isso Jesus já fez. Talvez se você tiver um chamado para Marte,
Deus resolve isso com você. Mas dar a vida é porque tudo que você tem é pago com vida. Você tem uma casa, essa casa vale 200 mil reais, 300, 400, hoje quase, né? Vocês não sei quanto vale. Você ganha tanto por mês, você divide, e você sabe quanto de vida custou aquela casa, não é assim? Você trabalha, você ganha uma quantia por dia, e você gastou tanto com o teu almoço, então você sabe quanto de vida, de trabalho você trocou, da tua energia. Por isso lá fora tem aquele ditado, né? Está vendendo o almoço para comprar a janta. É vida. Quando você então se decide no teu coração, vou servir minha igreja pregando às crianças, ensinando o evangelho a ela, você está dando vida pelas crianças. Quando você pega um convite desse e apaixonadamente fala do amor de Deus alguns minutos para alguém, e prega o evangelho, aqueles minutos você deu vida por ela. Quando você dobra o teu joelho em intercessão por alguém que nem merece, você está dando a vida pelo irmão. Quando você pega a bandeja aqui como diácono e prepara o teu tempo e começa a entregar as bandejas, o pão, o cálice, você está dando vida pelos irmãos. Eu prego aqui 1 hora e pouco, mas quem mora na minha casa sabe quantas horas e quantos dias custa isso. Vim aqui trazer o pasto verdejante, águas tranquilas, para não trazer capim seco à igreja que eu sirvo. Quantas noites, quantos dias. Minha esposa hoje chegou em casa do retiro, 4 horas da tarde, eu estava pronto para vir. Eu disse: meu amor, por que tu vai tão cedo? Eu disse: por que tu me pergunta isso há 23 anos? Eu sempre vou. Eu sempre vou. É vida. Quando você pega o teu instrumento em casa e saia e tira a música, ouve, para vir aqui perante o Senhor ministrar, você está dando vida pelos irmãos. Quanto mais excelência você aplica, você gastou, investiu no instrumento, comprou um cabo, você está dando vida pelos irmãos. Você veio aqui, sábado é a coisa mais linda aqui. Um vem com a empresa, vem de outro, vem, arrumam tudo, limpam tudo, trocam as coisas, levantam, edificam, pinta seca, corta. Você está dando a vida pelos irmãos. Vida. Alguém liga, diz: pastor, minha mãe está no hospital, por favor, vai lá. Vai lá, você está dando vida pelo irmão. Quando esse irmão está angustiado, com o coração doendo, e você diz: vem aqui, eu vou botar um café, vamos conversar, deixa eu orar por você. Você está dando vida pelos irmãos. Você não é um usuário de uma igreja, você não é um cliente de uma igreja, você é corpo. O nutriente espiritual passa por você. Você não é uma célula cancerosa que queima a glicose, que queima a energia e não dá nada além de morte. Você é uma célula do corpo, você é um membro do corpo vivo. O pouquinho, poucochinho que você faz, você está dando vida. A vida de Deus vem sobre você, passa sobre você, mas você não é uma represa, você é um rio de água viva. Você está dando vida. Ser igreja não é ter igreja, ser igreja é dar vida. Vida. Aleluia. Nós precisamos entender o que é igreja.
Nós estamos vendo milhares, eu encontro centenas de pessoas famintas da palavra. Sabe por quê? Porque elas são usuárias de igreja. E quem sabe disso, que elas são usuárias, trata-as como cliente. Como é que é uma igreja que trata o povo como cliente? O culto não pode ter mais do que 45 minutos. Porque o cliente fica aborrecido. Ele quer cumprir o seu protocolo religioso e ir para casa logo. Ele vai ficar 2 horas em casa no Instagram, mas a pregação não pode ter mais do que meia hora. Porque ele é um usuário de igreja. O louvor não pode isso, não pode ficar muito tempo assim, não pode fazer muito assim. Tem que ser 2 lentas, 2 rápidas e 2. Senão o cliente vai embora. Não tem mais servo. Agora é voluntário. Faz se quer, quando dá. Voluntário é Caim, adorador é Abel. Caim era voluntário. Quando dava, ele levava um culto. Quando dava, ele aparecia para adoração. Quando ele tinha tempo, ele dava vida por alguém. É Caim. Abel não, é o primeiro. Eita, acho que eu não vou terminar hoje. Diga, meu irmão aí, meu irmão. Mata o Caim dentro de você e bota o Abel para viver. Comece a dar um pouco de vida, irmão. Para de reclamar em si mesmado. Você está triste, aborrecido, fraco. Fraco na fé porque não dá vida, irmãos. É um mar morto. Só recebe, só recebe. Acumula aquele sal. O sal é para espalhar a terra. Mar morto é morto porque só recebe. O Jordão libera lá, o Monte Hermon libera lá, tudo libera lá e ele represa. Mas até lá, cumprindo a palavra do Senhor, está começando a brotar ao seu redor rios de água viva. Vai vir vida sobre aquele mar morto. Toda represa, tudo aquilo que represa é morto. Só recebe e para aqui, não sai nada, não oferece nada. Nós precisamos da justiça de Deus. Você sabe o que é a justiça de Deus fluindo de nós, irmão? É Ele resolvendo o nosso problema com Ele, e Ele resolvendo o problema dele através de nós. Nós levamos justiça de Deus, para que nele nós fôssemos feitos justiça. Você, conforme a palavra do Senhor diz, é árvore de justiça. Você pega o nutriente, irmão, passa pelo teu interior, mas sai de você através dos frutos. Será como a árvore plantada. É porque alguém plantou junto a ribeiros de águas, para que você dê fruto na estação própria. E ele diz: os teus frutos vão cumprir o seu propósito. Você está triste porque tem represado. Você está fraco porque tem represado. Você está desanimado porque tem represado. Ai, pastor, é que eu não estou pronto para fazer alguma coisa com Deus. Como diz a irmã de Meia, você converteu faz 3 dias. Você não tem um testemunho para contar. Eu era pobre, perdido, miserável, pecador, mas Jesus estendeu a sua mão. Eis que a mão do Senhor, decora um versículo, porque quando Jesus me salvou só precisou de um versículo. Ele disse assim, Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, de maneira que Ele não vos ouça. Converti. Um versículo. Quem pode decorar um versículo? Decora outro. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Decora um versículo e prega para alguém. Bota essa represa para fora.
Intercede por alguém. Ora por alguém. E você vai ver essa tristeza ir embora quando você começa a dar vida. É uma lei espiritual. Sacar. É a justiça de Deus. Quanto mais você aplica, até a ciência explica isso. A ciência explica que você pega uma vozinha, ajuda a atravessar a rua. Quando chega do outro lado, dentro de você, hormônios foram liberados porque você serviu. Alegria. Teu intestino produziu hormônios de alegria. O teu cérebro, a tua hipófise, tudo produziram hormônios de alegria, porque você pegou uma vozinha e ajudou ela a atravessar a rua. Do outro lado, você ganhou de Deus. Sabe o que o diabo quer? Botar você dentro de um quarto, porque lá você não consegue servir ninguém, lá você não consegue fazer nada, lá você só reclama, lá você só olha para você mesmo, lá eu tô assim, eu. Irmão, para com isso, irmão. Quem tem inveja de pobre é mendigo, irmão. Parece que o mundo está conspirando contra você, tá nada. Todo mundo está trabalhando, ninguém está nem aí para você. Está tudo contra mim. Eu vou na igreja, está contra mim. Eu vou no serviço, está contra mim. Irmão, você está com o dedo quebrado. Foi no médico lá. Ai, doutor, eu boto o dedo aqui, dói. Boto o dedo aqui, dói. Boto o dedo, deixa eu ver o teu dedo. É o dedo que está quebrado. Sai do quarto. Vai para a rua. Pede para esse irmão missionário contar o testemunho dele para você. Por que ele vai para a rua pregar o evangelho? Pergunta quantos remédios ele tocava. Pergunta qual era o atestado dele que o médico dizia que ele tinha. Pergunta como é que o médico dizia que ele ia morrer. Vê se morrer nada. É o irmão mais alegre da igreja. É o irmão que mais dança na igreja. É o irmão que mais entrega convite na igreja. Não toma mais os remédios. Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para lembrar de acordar, remédio para lembrar de dormir. Tudo aquela caixa. Jesus libertou, sabe por quê? Porque vai para a rua oferecer alguma coisa, dá um pouco de vida. Falta só 180 versículos. Fala com Jesus, irmão, é Ele que quer assim. Já briguei com Ele, deixa eu terminar assim. Hoje eu até planejei assim tudo. Terminar, vou pegar 5 versículos de uma vez. Que eu arrematei, escrevi. Foi. Vamos lá. Vamos tentar andar um pouco. É que a presença dele está aqui, irmão. Aleluia. Deus está te curando aqui. Você vai sair daqui curado nessa noite. Você vai sair daqui livre. Pelo menos você não sai inocente. Você sabe por que está assim. Quiser continuar, fica. Mas você inocente não sai mais hoje daqui. Aleluia. Não me queira mal. Não me leva mal. Leva na pizzaria. Eu como um pouquinho. Digo para o irmão, eu vou pagar o teu lanche, irmão. Aguenta firme aí. Já vou começar a cumprir a palavra depois do culto. Hoje é comigo. Diz para ele aí, irmão. Bota fé. Aleluia. Aquele que possuir, versículo 17. Aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante eles tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente foi falado aqui na oferta, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos
amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele permanecer. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Pausa. Primeiro eu tenho que esclarecer algo, e depois preciso ensinar algo. Irmão, a Bíblia é a mãe das heresias. Se tem um lugar fácil de encontrar uma heresia, é na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro para ser meditado, estudado, trabalhado na presença do autor. Aleluia! Você não pode estudar a palavra sem a presença do autor. A Bíblia é um livro para ser estudado de joelhos, seu coração prostrado. A Bíblia é um livro para ser estudado na presença do Eterno, conversando com Ele, pedindo ao Espírito Santo. Então quando ele diz, se o nosso coração não nos acusa, você vai entender, você precisa pegar o contexto disso. E a prova de que o meu coração, que não está me acusando, não está sendo enganoso, ele deixa bem claro no texto: as minhas orações estão sendo respondidas, e a palavra dele está permanecendo em mim, e o Espírito que ele me deu está testificando com o meu espírito que eu sou filho de Deus. 3 testemunhos. Meu coração está acusado, estou fazendo tudo errado, estou encalacrado no pecado, mas meu coração não me acusa. Aí você tem que ler Romanos 1, porque pode ser que o coração esteja obscurecido, o Espírito Santo não está falando mais nele. A prova disso é que você defende a tua vontade e nem sabe o que a palavra diz a respeito disso. Quem está entendendo? Então, quando o coração em paz em relação à vontade de Deus, é que o que eu estou orando segundo a vontade, ou seja, eu só vou receber aquilo que eu peço de acordo com a vontade de Deus. Por isso Deus fala para Josué: não cesses de falar as palavras do livro dessa lei, tendo cuidado de meditar nele dia e noite, fazendo tudo como está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, Josué tem uma missão: meditar. Você vai lá no Muro das Lamentações, tem uma pilha assim de Torá numa mesa. Aí você vai lá, pega uma Torá, eles estão tudo na beira do muro assim, eles abrem em algum lugar e eles ficam meditando. A palavra meditar tem a mesma origem da palavra ruminar. Ruminar é aquilo que a vaca faz mesmo. Ela fica, parece estar sempre mastigando alguma coisa, né? E é isso, é ruminar. Então ele pega o texto e ele fica lá. Você tem que ir lá, fazer assim. Aí ele fica lá assim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em passos verdejantes, guia-me mansamente às águas. E ele fica meditando, horas e horas. 27 prêmios Nobel, 0,5% da população mundial. Irrigação no deserto, inteligência artificial para que fazer cego enxergar. A água no deserto, plantação, as frutas, as verduras mais lindas crescendo no deserto. O Waze, você anda no GPS, vem tudo de lá. Por quê? Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Quando você medita de dia, o teu homem interior fica também ruminando de noite. Quando você amanhece, estava cheio de coisas para resolver, decisões para tomar, e você acorda, de repente, pum, estourou. Veio a sabedoria de Deus, veio a resposta, o telefone tocou, a vitória chegou. Por quê? Porque como você ruminou a palavra, dia e noite, essa palavra gerou do Espírito a resposta de Deus. Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Mas para isso eu tenho que saber a vontade, e a vontade está aqui. Não é o que eu acho,
é o que a palavra de Deus diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu creio no que a Bíblia diz para mim. Ela é a minha regra de fé. Respeito as opiniões, tudo mais. A última palavra e a primeira palavra na minha vida é a de Deus. É o que Ele diz. Você mora onde Ele diz, você anda onde Ele diz, você come o que Ele diz, você veste o que Ele diz. Você não tem problema com nada. Nada. Ai, pastor, quer dizer que eu não vou passar por dificuldade? Claro que vai. Mas Ele disse, se tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Se tu passares pelo fogo, não vai te queimar, a chama não vai. Irmão, você vai passar. Você vai entrar, o barco pode naufragar, pastor, pode. Mas você está lá dormindo. Você acorda e diz assim, ei, vamos comer, gente. Paulo, capitão, todo mundo com medo, o barco vai afundar, querem matar os presos para não fugir. Paulo disse, ei, pega um pão e começa a comer. 14 dias eles estavam sem comer. Come aí, gente. Não, nós estamos jejuando. Acabou, não é hora de... Deus disse para mim, o Deus que eu sirvo e cuja presença eu estou, Ele disse para mim, nenhuma alma vai se perder daqui. Ninguém. Pode comer. Todo mundo come, joga o resto do trigo no mar. O barco vai se perder, as vidas não. Deus disse que não. Para na ilha de Malta. Começa a fazer um fogo para se aquentar, para cozinhar. Estão olhando aquele povo desconfiado, náufragos. Quando Paulo vai botar os gravetos dele, a serpente vai lá, a víbora vai lá e morde, gruda na mão de Paulo. A superstição local diz assim, olha, a justiça não quer que esse homem viva, porque mesmo tendo sobrevivido ao naufrágio, agora a justiça vai matar ele, a víbora mordeu ele, e eles ficam esperando Paulo estrebuchar. Paulo taca a serpente do fogo, a serpente morde ele, mas não envenena. É, irmão, a glória, oh, só o Senhor é Deus. Ei, meu sogro, irmão, que sogro querido, está doente lá em casa, está com febre, vamos lá, curou todo mundo, sai todo mundo abençoado. Passou por naufrágio. Naufrágio, irmão, é impacto evangelístico. Você entendeu? Aleluia. E o que eu preciso ensinar? Se alguém tem recurso e vê o seu irmão passando necessidade, aí nós precisamos ensinar o que é necessidade. Aleluia. Aqui que possui recursos desse mundo e vir do seu irmão, versículo 17, padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É a justiça. Justiça de Deus. Agora, para você entender isso, Mateus capítulo 25, versículo 31. Vamos entender o que é necessidade? Para a gente ser igreja. Glória a Deus. Irmão, o irmão está bravo comigo que eu não quis pagar o IPVA do carro dele. É necessidade? Não? Ai, desculpa. Você entender. Você não compreendeu o que é necessidade. Quando vier o Filho do Homem, Mateus 25, 31, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda.
Direita, ovelha, da esquerda, cabrito. Falei nada. Ovelhas de direita, cabrito de esquerda. Falei nada. Vai cair a live. Tem que ser esperto, né, irmão? Falei nada. Só. Brincadeira, meu irmão? Só para você rir um pouco. Mas é verdade. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que necessidade? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Fui forasteiro, me hospedaste. Estava nu, me vestiste. Enfermo, me visitaste. Preso, e foste ver-me. Diga aí, meu irmão. Necessidade. Ninguém pode sair com fome de perto da gente. Ninguém pode sair com frio. Ninguém pode estar doente e não receber uma visita, um cuidado. Ninguém pode estar preso por causa do Evangelho e não ser cuidado. Leia o Novo Testamento, leia Atos dos Apóstolos. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, não fez para ele. Você viu? Tudo que eu falei antes. Fecha a ponta aqui. Ninguém da igreja pode sair com fome. Ninguém pode sair de perto da gente com sede. Ninguém. Não importa. Eu não tenho. Vende alguma coisa. Vende a caixa de som. Mas sempre tem. Você entendeu? Sempre tem. Pastor, mas atrasei 10 contas de luz. Traz aqui para a igreja pagar. Aí nós vamos conversar. Não, pastor, estou com 28 contas de água atrasada. Mas a internet está sempre online. Você entendeu? Porque tem coisa, né, irmão? Porque senão você pega o texto e diz: aqui, funciona assim. Funciona assim. Você precisa entender. E nós precisamos entender claramente aquilo que é inegociável na palavra de Deus. O que é necessidade, não importa o que eu acho ou não. Não importa se a pessoa merece ou não. Não importa. O que a Bíblia diz que é necessidade tem que fluir de mim. Acabou. Não é negociável. Princípios da palavra de Deus não são negociáveis. Não são. Irmão, olha lá fora. Depois que nós fizemos a cozinha aqui, tem gente cozinhando, quase ninguém vem mais pedir. Porque eles queriam a comida para levar. Um dia minha esposa saiu do culto aqui, fez uma comida especial para o moço e tal. Estava com fome, ninguém sai com fome. Demos para ele. Daqui a pouco nós pegamos o carro, estamos passando na ponte, ele está lá assim na ponte, assim, pum, jogou no rio. Jogou no rio. Ele queria dinheiro. Dinheiro não dou. Tem comida. Aí quase não vem. Depois a gente abriu a cozinha, quase não vem. Porque a gente não deixa ninguém sair com fome. Tem com fome, vai ter comida. Senta aqui, vamos comer. Nós precisamos entender o que é necessidade. O que é necessidade é ato de justiça.
Nós temos que ver, nós vamos estar vestidos no céu com roupas de linho branco, que são os atos de justiça dos santos. Por que atos de justiça? Parece que a pessoa não merece, não importa. A chuva não caiu para todo mundo. Deus não deu o seu filho por todo mundo. É justiça, é a justiça de Deus, não é a minha justiça, não é aquilo que eu acho que é justiça. Justiça é o que Deus disse que é justiça. E Ele quer que todos tenham comida. E tem comida no mundo para todo mundo. Tem comida no mundo para todo mundo. Uma árvore, uma semente não dá um fruto só. Não é verdade? Tem. O que nós precisamos é compreender. E isso precisa ser ensinado. O que é necessidade? Pastor, o irmão pediu meu cartão de crédito emprestado. Isso não é necessidade. Mas é meu amigo, cadê o dele? Não, é que sempre tem um que. Não é necessidade, você não vai perder a tua salvação. Agora, é porque a gente tem que ensinar essas coisas. Às vezes, irmão, eu posso ficar de avalista para alguém? Pode. A Bíblia diz que você pode, se você estiver disposto a perder a tua cama debaixo de ti. O que ele está dizendo com isso? Que vão levar a tua cama? Não, vão levar o teu sossego. Entendeu? Pode levar alguma coisa tua também, a não ser que o agiota seja evangélico. Só bate, né? O agiota é cristão, é melhor. Aqui não tem, irmão, graças a Deus. Mas eu já conheci agiota evangélico. Não sei se no corpo, fora do corpo. Porque o bom de ser evangélico é que você pode dizer que é. Qualquer pessoa pode dizer que é. Eu sou evangélico. Agora tem até no censo do IBGE evangélico não praticante. Só tinha católico. Agora tem evangélico não praticante. Eu acho honesto. Me identifico com a cultura evangélica, mas não sou praticante dela. Tá bom. Cada um sabe de si. Nós não somos uma igreja que controla a vida das pessoas. Nós ensinamos as pessoas no caminho que elas devem andar. Nós temos um compromisso de ensinar o Evangelho de Deus. Mas a decisão de viver o Evangelho é de cada um, a seu tempo, na sua revelação, onde anda. Porque às vezes as pessoas, pastor, eu vou lá nessa igreja, né? Vão me receber, vão me aceitar? Claro que vão. Ah, mas eu sou meio estranho e tal. Posso sentar lá? Pode, irmão, nós também não somos muito certos também. O Espírito Santo vai fazer uma obra em você. Você vai sentar aqui, ou você vai mudar, ou você não vai vir mais. Mas pode vir. Nós abraçamos, nós dançamos junto, tudo. Casamento só de menino com menina. O resto vai. Entendeu, irmão? Vem, não tem problema. Fica aqui. Eu quero a pessoa sentada aqui ouvindo o Evangelho. Uma hora o Espírito Santo vai pegar ela, vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Nós temos que ter um ambiente onde a presença de Deus pode fluir. Pedro está lá, irmão, pescando, não pegou nada a noite toda. Imagina que aborrecido que ele estava, irmão. Será que ele estava chateado? Pescar a noite inteira. Não estava pescando por hobby, era trabalho, ele tinha conta para pagar. Chega de manhã, Jesus ainda na igreja vem pedir o barco emprestado. E Jesus depois diz para ele, lança a rede de novo. Ele vai lá, o barco vem cheio. Que maravilha, né? Foi o poder de Deus. E o que Pedro faz depois? Quando Pedro vê aquele, irmão, porque o que estava movendo ali era uma atmosfera de poder do céu poderosa. A glória de Deus estava se movendo ali, os peixes. Quando eles veem, a glória de Deus está fazendo aqueles peixes saltarem, irmão. Então quando termina aquilo, ele olha para Jesus. Imagina a glória, irmão, que ele está vendo. Ele diz assim, Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. O que convenceu ele? Como que multiplicar peixe convence ele que ele é pecador? Porque você vai ver, o próprio texto vai dizer daqui a pouquinho, o amor de Jesus nos constrange. É a glória de Deus que nos constrange. Então eu quero a pessoa ouvindo o Evangelho, e eu prego 1000 vezes para ela.
Eu lembro quando a gente estava começando a igreja, o bêbado ainda vinha só no final do culto. Parece que ele ficava lá do outro lado bebendo. Quando eu fazia o apelo, ele vinha e se jogava aqui. Aqui não, era outro lugar. Se jogava todo culto. Aí os discípulos, tipo de Jesus, tinha assim: ó, pastor, você fica 1000 vezes, esse cara vem aqui todo dia e volta aqui bebo de novo. Deixa ele. Deixa ele. Um dia Jesus vai pegar ele. E um dia aquele moço sumiu. E outro dia ele apareceu. Irmão, o irmão dele congregava comigo em outra cidade, quando eu servia. Então ele voltou para Jesus, foi congregar com o irmão era cantor, ele foi cantar com o irmão, que chegou lá, quando ele apareceu com um CD gravado, cantando na igreja, bonitinho, sem beber mais. Deixa vir 1000 vezes, venha você 1000 vezes, até que a obra do convencimento do Espírito Santo em alguma área aconteça dentro de você. Venha, sente, receba o Evangelho, deixa a água da vida passar pelo teu interior. Deus disse para Abraão: ó, Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, Abraão, não é você. Anda na minha presença e você vai acabar perfeito, cara. Não é você ser perfeito para andar na minha presença. Continua. Então, o coração não acusa. A lâmpada do Senhor está brilhando. Aleluia. Glória a Deus. Nós paramos no versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Oi. É 7? É, né? Não, desculpa, terminamos o 3, né? Começamos o capítulo 4. Aleluia. Está andando, irmão? Diga aí, está andando, irmão. Hoje vai. 2 capítulos só. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Temos alguns minutos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis agora o Espírito de Deus. Olha só, está com maiúscula. Amém? Todo espírito humano, letra minúscula, que está influenciado pelo Espírito, letra maiúscula. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais profundo do corpo. Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, do Espírito Santo. Presta atenção. Todo espírito humano que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Escute, pausa. Não é que fala, não, Jesus veio em carne. Então não é isso. É confessa. Confessa é algo que foi extraído do interior. Não se pode negar em nenhuma circunstância, em nenhuma tortura, em nenhuma ameaça. Confissão brota do interior e ela é inegável. Pedro vê Jesus sendo preso, não conheço. Certo? Jesus morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, aparece aos discípulos, manda dizer para Pedro: encontra comigo na Galileia. Quando Pedro chega lá, tem buraco na mão, mas está vivo.
Tem o peito perfurado, mas ressuscitou. Tem os pés perfurados, mas está vivo. Pedro pôde negar mais? Por que não? Pensa comigo. Não acredito na vida eterna. Não acredito em vida depois da morte. Nada disso. Escute. Aí eu vejo o cara que morreu ressuscitado. Eu estava lá, vi ele morto, e agora ele aparece ressuscitado. Eu vou brincar com esse negócio, irmão? Como diz um pastor que eu gosto muito, americano, né? Se tem um cara que ressuscitou dos mortos, e eu tenho um monte de gente que não crê, se eu tiver que escolher, eu vou ficar com o cara que ressuscitou dentre os mortos, porque um dia eu vou precisar desse negócio. Entendeu? Pedro não pode negar. Então é uma confissão. Quem abriu o culto aqui não pode desver, irmão Ricardo, não pode desver aquilo que você viu Cristo ressuscitado. Como é, pastor, eu não vi. Mas eu vi o testemunho. O testemunho dos apóstolos. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Ou seja, quando custou a vida deles, eles não puderam negar. Aleluia. Então é uma confissão. Todo espírito que confessa é de Deus. Versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Agora mesmo, o espírito do anticristo. A característica do espírito do anticristo, e preste atenção, é que ele é um espírito sedutor. Eita, irmão, se você pedir, eu falo sobre esse espírito. Se você pedir com carinho. Como é que eu sei que eu estou sendo influenciado por um espírito sedutor? Vale um tempo nisso, irmão? Vale eu aprender sobre isso? Então tá. Vou contar uma historinha para você, que está lá em Gênesis capítulo 24, você estuda em casa, porque é profético. Abraão, homem de Deus, amigo de Deus, está ficando velho. Isaac está maduro, pronto. Abraão guardava tanto aquele filho, protegia aquele filho da influência dos espíritos de Canaã, dos espíritos da Mesopotâmia, dos espíritos da qual Deus tinha tirado ele da idolatria, da cultura. Abraão protege o filho. E tem que mandar buscar uma esposa para esse filho dentre o povo dele. Ele não vai fazer um namoro evangelístico para Isaac. Vou namorar com ele. Quando eu namorar, é só tão querida que ele vai converter. Bem, Abraão chama o seu servo, o mais antigo da sua casa. O nome dele era Eliezer. Presta atenção, você vai entender o que é um espírito sedutor, tá? Irmão, Eliezer, se ele é um espírito sedutor, ele tem todos os motivos. Primeiro, ele teria todos os desejos. Já foi, não vamos terminar hoje. Para que Isaac nem nascesse. Por quê? Quando Deus fala com Abraão diz assim: eu não tenho filho. Tudo que eu tenho, a minha herança vai ficar com o meu servo. Quem era o servo? O Eliezer. Se Eliezer fosse um espírito sedutor, ele queria que Isaac tivesse nascido, ele ia ficar com tudo. Isaac nasceu, Eliezer continuou fiel? Quando Isaac nasceu, Eliezer continuou servo?
Quando Isaac nasceu, Eliezer continuou sendo leal? Quando Isaac nasceu, Eliezer continuou sendo um homem de confiança? Quando Isaac nasceu, Eliezer continuou sendo um homem de caráter? Como que eu sei? Na hora de buscar uma esposa, qual é a segunda coisa mais importante na vida de um homem depois de nascer? Se ele quer fazer a obra de Deus, é com quem ele vai casar. Sempre digo para os missionários: casou errado, acabou o ministério. Casou errado, não tem ministério. Esquece. Ministério está ligado, você vai casar. Tem que casar direito. Casou errado, acabou o ministério. Entendeu? Bem, ele chama quem para ir buscar uma esposa para Isaac? O Eliezer. Se Eliezer, que é um espírito profético, você vai entender, fosse um sedutor, ele queria que o casamento de Isaac desse certo? Ele sai em direção aos parentes de Abraão para encontrar uma esposa. Ele leva 10 camelos cheios de presentes, cheio de joias. Escute. Eliezer, junto com seu senhor Abraão, não está indo seduzir uma noiva. Presta atenção. Mas por que ele está levando 10 camelos cheios de presente? Espere. Quando ele chega lá, ele para na beira do poço da cidade. Está com sede. Os camelos estão com sede. Ele vê todo mundo que está ali pegando água, vê as moças. Ele vê uma moça, Rebeca. Rebeca é nome de noiva, né, irmão? Coisa linda. Ele vai provar esse espírito dessa noiva. Se ele fosse um espírito sedutor, ele destampava a carga dos camelos e saía desfilando pelo poço. Será que ia aparecer noivas? Mas ele não era um espírito sedutor. O espírito sedutor não está comprando, ele está procurando corações de servos. A moça que for virgem, não foi tocada por homem, e que der água para mim e para os camelos, é ela. Ele pede água, ela serve todos os camelos. E ela não sabe que tudo aquilo que está em cima daqueles camelos era para ela. Por que ela não sabe? Porque Eliezer não é um espírito sedutor. O espírito sedutor está lá na casa da Rebeca. Quando ela deu a água, Eliezer pega os pingentes, pega algumas amostras e oferta na vida de Rebeca. Quando Rebeca chega em casa ostentando os presentes, o irmão dela, o Labão, o Labão que depois vai criar problema para Jacó. Onde é que está o cara? Cadê esse ministro? Cadê esse pregador? Cadê esse obreiro? De onde conseguiu isso? Virou um caminhão na BR? Achou na rua? Escute. Eles recebem o Eliezer, irmão do céu. Só que Eliezer não é um espírito sedutor. Ele tem uma missão. Ele fala o que ele está fazendo ali. Nunca na história tinha acontecido isso. A família olha para a moça e pergunta se ela quer ir. Não era assim que funcionava. Pagou o dote, ela vai. Não importa se ela tem 12 anos e o cabra tem 50, ela vai. Se o pai decidiu, ela ia. Eles perguntam, diga assim, livre arbítrio.
Tu queres ir com esse homem? Ele conta a história: o meu senhor teve um filho. Não tinha Instagram. Talvez a Rebeca, se fosse de Deus, me dá uma roupa aí. Vamos ver se é filé. Só que não era um espírito sedutor. Você entendeu? É muito importante entender isso para entender essa carta. Porque o espírito do anticristo é um espírito sedutor. Ele vai conseguir ser quem ele vai ser por causa do espírito sedutor. Porque como é que ele vai unir judeu, gentil, árabe, tudo ao redor dele e governar todo mundo? Falando a verdade? Ou seduzindo? Dizendo o que todo mundo quer ouvir. Pegou? Pegou. Então tá. E a moça diz: eu vou. Aí diz: não, deixa ela ficar mais uns dias aqui e tal. Não, senhor, me libera, eu tenho uma missão. Uma vez que há o consentimento, eu encontrei a noiva. O meu trabalho agora, aleluia, é levar essa noiva para o noivo. Eu não sou um espírito sedutor. Eu não ganhei para mim, não é minha discípula. Não é a minha ovelha. Não é a meu. Não. Eu tenho uma missão aqui. Você sabe diferenciar um espírito sedutor, o espírito do anticristo, do espírito de Deus? Aquele que age pelo espírito de Deus vai levar você até Jesus, rapidão. O espírito sedutor vai pegar você para ele, vai te controlar. Você vai comprar um carro, tem que pedir para ele. Você tem que ligar para ele. Para fazer uma coisa, você tem que pedir para ele. Você tem que pedir para ele. É o espírito sedutor, controlador. Entendeu? E eles vão mais de 700 quilômetros, quase mil quilômetros. Rebeca nunca viu Isaac. Não tinha Instagram, Facebook. Os presentes não era para seduzir ela. Ela já tinha decidido ir. Ela já tinha mostrado quem era ela. O presente, os dons, eram para mostrar o caráter do noivo. Quem era o noivo? Lê o livro de Esther. Por que Esther foi a escolhida? Hadassah. Enquanto todas as outras moças pediam coisas para si, se arrumavam pensando em si, se olhavam no espelho que ficava bom para elas, Hadassah vai no eunuco e diz: o que o rei gosta? O que agrada o coração do rei? O que move o coração do rei? Quando o rei olha para Esther, ele não vê Esther, ele vê ele. Os dons é para que nós venhamos a ficar parecidos com ele. Não é para você ficar parecido comigo, é para você ficar parecido com ele. O espírito sedutor vai controlar você para você ficar informado. Não é informado, é informado. Você entendeu? Durante a viagem, se Eliezer fosse um sedutor, por quem Rebeca teria se apaixonado? Escute. Eliezer passa a viagem todinha. Imagine, irmão, uma moça vai casar às cegas. Qual era a conversa? Você pode imaginar? Como é que ele é? Como é que é a voz dele? Como é que é o cabelo dele? Ele é um homem de oração? Ele é adorador que nem o pai dele? Porque o pai dele saiu daqui, disse que havia um Deus só. Sim, ele também. Para ele é um Deus só. Ele é um homem de respeito? Homem de respeito. Ele é um homem de caráter? Meu Senhor é um homem de caráter. Cara do pai dele. Como é que ele é? Conta de novo. A viagem toda, irmão, é a igreja. Eliezer fosse um sedutor, ele falava dele mesmo, não falava do noivo.
O espírito sedutor, você se apaixona pelo espírito sedutor. O espírito de Deus, você se apaixona por Jesus. Você sai amando mais Jesus. Você sai querendo mais agradar a Jesus. Você não está. Escute. Quando eles estão chegando, irmão, caramba, ela olha, imagina por quantos homens eles devem ter passado durante a viagem. Quantos? Nenhuma vez o texto vai me dizer que Rebeca perguntou: é aquele, é aquele, é aquele. Não. De repente ela passa, tem um homem meditando no campo. Ela nunca tinha visto. Quem é aquele? Ela sabia, a pergunta era retórica. Eliezer disse: aquele é o meu Senhor. Rebeca cobre com o véu, sinal de respeito, de reverência. Desce do camelo, fica de pé. Eu sinto a presença dele. Ela vê ele, ela sabe quem é. Por quê? Porque o Espírito, Eliezer representa o Espírito de Deus. E Jesus diz: olha, ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não é um espírito sedutor, irmão. Você vai em conferência, fala do Espírito Santo, fala do poder do Espírito Santo, fala de coisas do Espírito Santo, mas não tem uma gota do nome de Jesus, não fala de Jesus, não se leva para Jesus. Tome cuidado. O Espírito Santo não fala de si mesmo. O Espírito Santo sempre vai glorificar Jesus. Se você tiver um encontro com o Espírito Santo, você sai apaixonado por Jesus. Ele vai falar tanto de Jesus no teu coração. Como é que eu oro ao Espírito Santo? Segundo a palavra de Deus: Espírito Santo, eu vou abrir a minha Bíblia agora. Fala de Jesus para mim. Mostra como Ele é. Eu quero conhecê-lo mais. Quero saber mais dEle. Isaac pega ela pela mão e... Ei, como é que ele sabia que era ela? Porque ela sabia que era Isaac. Como é que Isaac sabia que era ela? Porque ela estava com alguém de confiança. A igreja precisa estar em mãos de confiança. A igreja precisa estar na mão de homens e mulheres leais. A igreja precisa estar na mão de homens e obreiros fiéis a Jesus. A igreja, João está dizendo aqui, não pode estar na mão do anticristo. Não pode estar na mão de espíritos sedutores. Vamos adorar. Vamos continuar domingo que vem? Podemos continuar? Paramos aonde? Alguém me ajuda? 4-3 só? Continuamos? Quem vai voltar domingo? Glória a Deus. Se você não voltar, vai perder. Aleluia. Filhinhos, versículo 4: vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem está no mundo, irmão? Mais para frente o texto vai dizer: o mundo jaz, está sepultado, está morto no maligno. E a igreja, quem que está em nós? O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o viu e não o conhece. Então, irmão, não está dentro de você, irmão, o Superman.
que a gente usa esse versículo. Ah, irmão, jogou pedra em mim, maior que está em mim. Ah, o fulano me demitiu, maior que está em mim. Irmão, não é isso. O maior que está em você é maior do que aquele que está no mundo, porque está guardando você dos falsos profetas, está guardando você dos espíritos sedutores, está protegendo você debaixo das suas asas. Aleluia! Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.